para ministrar a palavra, amém? Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, os irmãos estão bem, estão felizes numa noite de quinta-feira. Certamente nós viemos de nossos afazeres, trabalho, para estarmos juntos e ouvir a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e o contato que eu tive com o pastor, de poder estar com os irmãos. É um prazer. Como o pastor já bem disse, eu conhecia já o espaço físico e eu confesso que passou um filme na minha cabeça, porque eu sou do interior de São Paulo, vim a trabalho, conheci minha esposa, através dos meus sogros, vim parar aqui nessa igreja para uma aula de teologia, em 2018, e até hoje eu não parei, porque dizem que a teologia é um curso que você nunca se forma, sempre em constante estudo. Confesso que passou um filme na minha cabeça, irmãos. Deus, Deus sempre faz coisas que a gente não imagina. Dei toda essa volta e onde eu estou hoje aqui. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, eu trouxe um texto que esteve em meu coração, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, e o versículo de número 36. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 7, e o versículo 36. O texto sagrado diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-lhe. E ele disse: pois diga, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Simão, responde agora, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: mestre, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: você julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em sua casa e você não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Você não me deu ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Mas você também não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso, Simão, eu quero te dizer que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela:
os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Queridos irmãos, nós vivemos em uma sociedade que parece que quando nós falamos de assuntos como pecado, fé, arrependimento e gratidão, se tornaram esquecidos, se tornaram assuntos passados, ultrapassados. Nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um mundo, uma sociedade pós-moderna, que tem pressa para tudo, para rapidez. Uma sociedade que não mais tem tempo para os relacionamentos. E esse texto que a gente acabou de ler, fala justamente dessas 4 coisas que eu mencionei aqui: pecado, fé, arrependimento e gratidão, necessariamente nessa ordem: pecado, fé, arrependimento e gratidão. E para a gente entender esse texto, a gente precisa definir o que são essas coisas. Pecado a gente pode definir como todo o afastamento do homem e Deus. Aquilo que Adão cometeu lá no Éden tornou o homem inaceitável diante de Deus. Não só o fato de, por exemplo, eu matar alguém é pecado, mas como o fato de me encolerizar contra o meu irmão. Foi isso que Jesus disse. A lei diz que se você matar, você pecou. Eu, porém, digo que se você se encolerizar contra o irmão, você é digno, você é réu do juízo. Então Jesus, ele transfere aquilo que a gente fazia e revela o coração do homem. Então pecado é o afastamento total de Deus e o homem. E a fé? O que a gente pode definir como fé? Segundo Hebreus, a Epístola aos Hebreus 11, diz o seguinte: que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. E ainda o texto prossegue dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como é que nós podemos utilizar a fé? Paulo, na sua epístola aos Efésios, dá um bom indício de como nós devemos utilizar a nossa fé, quando ele fala para nós tomarmos, sobretudo, o escudo da fé. Então nós vemos um instrumento de defesa, o escudo. A fé não é um instrumento de ataque, porque Paulo diz que a espada é a palavra, escudo da fé. E arrependimento? O que a gente pode definir como arrependimento? Um profundo pesar por algo que a gente cometeu de errado. É traduzido a nós, arrependimento, a palavra metanoia. Os irmãos já devem conhecer essa palavra do grego, que significa mudança total de pensamento. E é impossível que uma pessoa que foi convertida a Cristo por Ele mesmo, que não tenha consciência de seus pecados, que não tenha consciência, que não tenha adquirido fé e que não tenha arrependido, que não tenha se arrependido. Quantas pessoas fazem parte de grandes grupos e de grandes igrejas que não são pessoas arrependidas, não são pessoas que nasceram de novo, não são pessoas que vivem uma vida cristã, mas elas carregam o título de cristão. Resultado de tudo isso é que as pessoas que não são cristãs mistura todo mundo e fala: vocês são iguais àqueles. E gratidão?
O que a gente define por gratidão? Gratidão é quando nós temos um profundo agradecimento a alguém por algo que essa pessoa fez a nós e nós não merecíamos. Esse texto, ele fala exatamente sobre essas 4 coisas: pecado, fé, arrependimento e gratidão. O texto diz que Jesus foi convidado por um fariseu para jantar, para banquetear em sua casa. E quando Jesus chega, ele se assenta. O texto continua dizendo que essa mulher, chorando, ela se ajoelha, lava os pés de Jesus. Essa mulher, ao lavar os pés de Jesus, enxuga os pés com os seus cabelos, ela beija os pés de Jesus, e ela também perfuma os pés de Jesus com o vaso que ela levou. Simão, o fariseu, ele faz um julgamento, em primeira instância, errado. Em seu pensamento, ele diz o seguinte: se esse fora profeta, e aqui ele já revela o porquê que ele chama Jesus para ir banquetear na sua casa. Ele desejava saber se Jesus era um profeta, porque ele diz: se esse fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E aí Jesus propõe uma parábola simples, curta e objetiva. Simão, um credor tinha 2 devedores. Um devia 50, outro 500, mas ninguém podia pagar. O credor resolveu perdoar a ambos. Quem é que vai mais amar o credor? E aí Simão faz um segundo julgamento correto. Ele diz: olha, eu suponho que aquele a quem mais perdoou a dívida amará mais o credor. E Jesus responde: Simão, você julgou bem. É exatamente isso. Quem mais foi perdoado, mais ama. E nessa cena, Jesus se volta para a mulher, falando com Simão. Tente imaginar essa cena. Jesus se volta para uma pessoa, falando com outra. Como se nós estivéssemos falando com uma pessoa, representando outra. Falando com uma pessoa, apontando para outra. Ele olha para a mulher e diz assim: Simão, está vendo essa mulher? E ele está olhando para a mulher, falando para Simão: eu entrei aqui, você negou a mim 3 coisas que, segundo a sua tradição, elas são primordiais para que se inicie um banquete. Você me negou água para os pés, você me negou o ósculo, ou seja, o beijo no rosto ou mãos, e você me negou a unção. Jesus, no versículo 36, diz que ele entrou e sentou à mesa. E segundo a cultura, jamais um hóspede poderia chegar e já sentar à mesa sem antes ser recebido. Tente imaginar alguém chegando na sua casa e você não recebe essa pessoa, e essa pessoa já chega e senta no sofá de sua casa. Seria no mínimo estranho. Mas é exatamente isso que acontece. Jesus, ele chega e senta. Mas ele chega e senta porque essas 3 coisas, segundo a tradição judaica, foi negada a ele: o beijo, a água para os pés e a unção. Isso era uma coisa tradicional. Agora, como é que essa mulher foi parar dentro dessa cena? No versículo 37, diz que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, foi e levou um vaso com unguento. Essa mulher sai em direção à casa do fariseu, esperando o que aconteceria com um propósito. O propósito dela era ungir os pés
de Jesus. Só que essa unção, segundo a mesma tradição, ela só poderia acontecer depois dessas duas primeiras coisas terem acontecido, que é a lavagem dos pés, secar os pés, o ósculo de saudação, e aí então você ungia os pés. Segundo alguns historiadores, eles dizem o seguinte, que é incorreto nós pensarmos que essa mulher chegou a essa festa para pedir perdão, ou que ela leva o vaso para que de alguma forma Jesus visse e a perdoasse, mas que essa mulher chega nesse banquete na condição de perdoada. Por quê? Porque a mensagem de Jesus, ela era notória em todo esse território. A mensagem de Jesus percorria. E qual era o teor da mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O mesmo teor da mensagem de João Batista, arrependei-vos. E lá em Atos dos Apóstolos, o mesmo teor da mensagem do apóstolo Pedro, arrependei-vos. Então essa mensagem, ela era uma mensagem comum, a mensagem de arrependimento. E essa mulher, na condição que ela estava, ela vai preparada para o terceiro ato, que era a unção. E essa unção significava um culto de ação de graça, para quem já obtivera perdão. Porque você só prepara um culto de ação de graça depois de uma ação concluída, que nós almejamos, quando acontece é que nós realizamos o culto de ação de graça. Então ela chega preparada para o terceiro ato, que era a unção. Mas diz o texto sagrado que, chorando, não diz que ela começou a chorar, ela chorando se ajoelha. Todas aquelas pessoas, certamente, que estavam ali nesse banquete, perceberam o que estava acontecendo. Que quando Jesus chega diante de Simão, o anfitrião, e Jesus como hóspede, foi negado essas três coisas, que era uma tradição. Inclusive quando Abraão recebeu os varões da sua casa, desde Abraão era uma tradição, uma refeição, lavagem para os pés e hospedagem. Até hoje essa tradição perdura nos nossos dias. Se os irmãos forem na minha casa, serão bem recebidos. Já imaginou os irmãos chegarem em casa e eu estiver assistindo televisão e não desligar a televisão? E falar, não, senta aí. Que falta de respeito seria? Dentro dessa cena, todos perceberam que o anfitrião tinha faltado com essas cordialidades com Jesus. E mais para frente, no desenrolar da história, ele revela qual era o propósito dele, saber se Jesus era um profeta. Só que essa mulher, chamada de pecadora da cidade, ela foi preparada para agradecer o Cristo Salvador. Ela chega com um sentimento de alegria para prestar o seu agradecimento. Só que no desenrolar dessa trama, algo acontece. Ela percebe que o que ela se propôs a fazer, ela não poderia fazer. Ela propôs a prestar a Jesus o agradecimento pelo perdão recebido. Só que foi negado a Jesus água e o ósculo. E o sentimento dela se transforma exatamente num sentimento descrito no versículo 38. Estando por detrás aos seus pés, chorando, porque Jesus já estava sentado à mesa. Ele estava reclinado à mesa na realidade. Claro que nós, às vezes, choramos pelas circunstâncias da vida, como por exemplo o desemprego, a morte de um ente querido, uma catástrofe. Nós choramos por conta disso.
Mas e o choro dessa mulher que percebeu que Cristo estava sendo ofendido? Segundo a tradição, era uma ofensa isso que aconteceu no início dessa história. Esse choro dessa mulher é o choro de pessoas que verdadeiramente tomam sobre si as suas cruzes para seguir a Jesus, os sofrimentos de Cristo, ao perceber que estão apresentando Cristo de maneira indevida. Pessoas que choram, não pelo término de um relacionamento, mas pessoas que choram porque Cristo está sendo idealizado de forma errada. Cristo está sendo idealizado não como um perdoador de pecados, mas como um gênio da lâmpada, que está para te oferecer aquilo que você deseja. Quantas vezes nós não mais choramos o choro dessa mulher? E às vezes até esquecemos. Estamos diante de um cristianismo sem Cristo. Já percebeu isso? Cristianismo sem Cristo? O que é o cristianismo sem Cristo? A gente vai à igreja para quê? Poxa, porque eu preciso que o pastor me veja. Não, eu preciso ir lá porque eu sou da mídia. Não, eu preciso ir lá porque eu preciso arrumar alguma coisa ou outra para o andamento do culto. É o cristianismo sem Cristo. É o cristianismo sem o verdadeiro Rei da Glória. E quem é que chora o choro dessa mulher? O texto diz, chorando. Ela, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés, com lágrimas. Essa mulher toma uma atitude, segundo a tradição dos judeus, totalmente comprometedora. Ela toca em Jesus. Mulheres não tocavam em homens, em públicos, ainda mais que não fossem os seus maridos. Mas ela não está olhando para ninguém, ela está olhando para os pés de Jesus. Ela estava no único lugar que poderiam não julgá-la, que é aos pés de Jesus. Ela estava sem pano para secar os pés de Jesus, porque ela não foi preparada para fazer o que o fariseu não tinha feito. Tampouco, se ela pedisse, daria um pano para que ela secasse os pés de Jesus. O que ela faz? Ela resolve revelar os seus cabelos. Segundo a tradição, também era algo terrível mostrar os cabelos a um homem que não fosse o seu marido. Mas ela não está olhando para ninguém, ela está olhando para os pés de Jesus. E quando Simão, o fariseu, vê tudo isso, ele tem um brilhante julgamento, que às vezes também nós pensamos que esse julgamento está muito distante de nós, que é o julgamento incorreto. Bom, se ele soubesse quem é essa pessoa, ele jamais estaria permitindo que isso acontecesse. Se Cristo soubesse, se verdadeiramente esse fosse um profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Mas ela está ali, chorando aos pés de Jesus. O choro não do sofrimento pessoal, o choro
do sofrimento de Cristo, naquele momento. Como é que estavam tentando apresentar Cristo? Sem água. O fariseu estava tentando mostrar que esse, que ele achava que era profeta, era apenas uma pessoa impura, porque a água, no início da cerimônia, servia para tirar as impurezas. O ósculo demonstrava que Cristo, demonstrava que você tinha um relacionamento com essa pessoa, e ele estava tentando mostrar que aquele que ele achava que era profeta e não era, segundo o julgamento dele, não era uma pessoa relacionável, não era digna de um beijo. E ao negar a unção, ele mostra Simão fariseu um Cristo sem poder. Em nossa sociedade, nós vivemos exatamente isso. Um cristianismo que nos apresenta um Cristo não tão puro assim. Por que não tão puro assim? Porque não precisa mais resolver a questão pecado. Basta você fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, que está tudo resolvido. Então esse Cristo é um Cristo sem água. Esse é um Cristo impuro. Porque o Deus Santo não se relaciona, não tem relação com o pecado. Não que nós não temos as nossas inúmeras falhas todos os dias, mas por que é que isso tem sido esquecido em nossa sociedade? Por que é que Cristo tem sido apresentado a nós um Cristo não relacionável? Por que não relacionável? Porque existe um cristianismo sem Cristo, e a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Mas se nós não estamos nos relacionando com Cristo, e sim com a religiosidade, esse Cristo está sendo apresentado a nós sem ósculo, sem relação. Podemos ter relação com a igreja física, como foi dito aqui no início do culto, que a igreja, que nós somos o corpo de Cristo, não o templo físico. Mas quando é nos apresentado um Cristo sem a intenção de relação, nós temos relação com todas as outras coisas, menos com Ele. E um Cristo que nós não podemos nos relacionar, um Cristo em que não é mais necessário que nós tratemos do pecado, esse mesmo Cristo é um Cristo sem poder. Exatamente o Cristo que o Simão fariseu tenta apresentar a todos que estavam naquela festa. Exatamente esse Cristo que essa sociedade, com ideologias pútridas e caídas, tenta nos apresentar, da religião sem Cristo. O choro dessa mulher deveria ser o choro de todos os verdadeiros cristãos. O choro dessa mulher deveria ser o choro de todas aquelas pessoas que um dia tiveram os seus pecados perdoados. O choro dessa mulher deveria ser o choro meu, deveria ser o meu choro, deveria ser o choro dos irmãos. Mas nós estamos ocupados demais com a nossa rotina pesada, com os nossos trabalhos, com as nossas metas, com os nossos objetivos pessoais. Imagina Cristo olhando toda essa cena. Simão, fariseu, mulher pecadora, Simão fazendo o primeiro julgamento errado. Aí Cristo propõe uma parábola. Essa parábola eu acho a coisa mais linda, porque ele diz o seguinte: Simão,
certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50, outro devia 500. Irmãos, imagina a cabeça de Simão. Porque quando Cristo conta essa parábola, é inevitável que nós nos coloquemos diante dela. E aí Cristo diz, o credor perdoou a ambos, porque eles não tinham como saldar essa dívida, pagar essa dívida. O que é que Cristo está dizendo aqui? Cristo está dizendo assim, Simão, você que se julga um cumpridor da lei, está julgando mal essa mulher, precisa entender que quem deve 50 dinheiros, deve. Quem deve 500 dinheiro, deve também. Quem deve 1000, deve. Quem deve 1 milhão, deve do mesmo jeito. Não tendo ambos, aqui está representando toda a humanidade, não tendo ambos, nós não temos como saldar essa dívida. Não temos como saldar essa dívida. O que o credor faz? Perdoa só quem deve menos? Perdoa só quem deve mais? Perdoa ambos. A relação é a mesma. Ambos não têm com o que pagar. O perdão é para ambos. O perdão é para todos. E o julgamento de Simão? O segundo julgamento dele parece que é uma outra pessoa. Porque ele diz assim, olha, perdoa ambos, eu suponho que quem vai amar mais o credor é aquele que recebeu o maior perdão. E hoje eu estava ali no meu trabalho meditando nessa palavra. Eu não sei se os irmãos já presenciaram isso, mas você já presenciou às vezes aquelas pessoas que são novas convertidas, e nós que temos inúmeros anos dentro da igreja, nós fazemos esse tipo de julgamento, mas essa pessoa veio de determinado lugar, essa pessoa veio de determinada vida, essa pessoa, a gente faz exatamente esse julgamento. Não, mas se Jesus soubesse que eu sou uma pessoa muito mais preparada, irmãos, esse pensamento é fatídico do ser humano. Qualquer um que não tomar cuidado, inclusive eu, já pensei isso. Poxa, mas eu estou aqui, estou me preparando, nossa, estou tantos anos estudando a Bíblia, nossa, sou eu. Não, mas a dívida e o preparo independe disso, porque é necessário que o credor perdoe. Como eu disse, quem deve só 50, está devendo. Quem está devendo 500, está devendo. E essa percepção dessa dívida, infelizmente, ela tem sido tirada de nós, por conta dessa apresentação que o mundo tem feito, o mundo religioso tem feito, essa apresentação equivocada de Cristo. Esse Cristo que você não precisa mais tratar das suas impurezas, você não precisa mais ter relacionamento com Cristo, e esse Cristo sem poder, sem água, sem ósculo e sem unção, principalmente sem unção, porque as pessoas que estavam na festa, nesse banquete, elas se indignaram e disseram o seguinte: mas quem é este que pode perdoar pecados? Quem é este? É Jesus, aquele que perdoou todas as nossas dívidas, independente do tamanho que ela seja. Independente se estão nos apresentando um Cristo dessa maneira, nós devemos estar conscientes do choro dessa mulher, dos sofrimentos de Cristo, deixar de lado esse evangelho
gourmetizado, esse evangelho onde cada um apresenta da maneira que quer. Afastar-se completamente, o mais longe que puder. E perceber como essa mulher percebeu. Às vezes eu preciso entregar o meu culto, mas eu sou impedido de prestar o meu culto por conta de como tem me apresentado Cristo. O que ela fez? Ela improvisou. Ela improvisou um culto que foi aceito. E eu finalizo, irmãos, nessa noite, com os irmãos dizendo o seguinte: no começo eu disse que é difícil nós ouvirmos tratar desses assuntos, mas não tratar superficialmente, mas dessa conexão que existe entre o pecado, que é quando nós estávamos sem Cristo, logo depois a fé e consecutivamente o arrependimento e a gratidão. Esse é o modelo da vida de um cristão. Esse é o modelo. Agradecidos pelo perdão recebido da dívida. E essa dívida, além dela ter sido perdoada, ela foi paga na cruz do Calvário, com o sangue precioso de Cristo. Nós fomos perdoados. E eu termino contando uma história de um homem chamado John Newton, que era um homem que trabalhou na marinha inglesa no século 17. Ele era uma pessoa que traficava escravos. Durante parte da sua vida. Só que, ao se desentender com o governo, ele também foi vendido como escravo. E durante o transporte no navio, houve uma tempestade em que ele solicitou a ajuda de Deus, que se Deus tirasse ele daquela tempestade no meio do mar, ele seria um pastor anglicano, um pastor da igreja da Inglaterra. E Deus livrou. E nesse navio ele compôs um dos hinos mais tocados e cantados, chamado Maravilhosa Graça. E eu termino com esse hino, a letra desse hino, que diz assim: foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça meus medos aliviou. Quão preciosa foi a aparição da graça! Na hora em que eu acreditei, minhas correntes se foram, eu fui liberto. Meu Deus, meu Salvador me resgatou. E como num dilúvio, sua misericórdia chove. Amor sem fim, graça incrível, maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Era cego e agora vejo. A graça que alcançou a mulher pecadora da cidade precisa alcançar o Simão fariseu, que faz julgamento errado. A graça que perdoa a mulher precisa alcançar a minha vida todas as vezes que eu me coloco em um julgamento errado. Tenho que entender, eu não tenho como pagar essa dívida. Ela foi paga através da graça e através de Cristo na cruz do Calvário. É Ele quem perdoa os nossos pecados. E assim eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Graça é graça, né, irmãos? O que seríamos de nós sem a graça do Senhor? Jean, Deus abençoe por esta palavra.
Irmãos, nós iremos agradecer ao Senhor por este culto. Nós vamos lembrar os irmãos que domingo agora